Muito bem, meus balaios, tá? A gente vai fazer um videozinho curto para vocês, só para atualizar um tema que ficou trabalhado melhor numa turma, na outra foi começado a trabalhar e não terminou, só para fazer essa marra, tá? Esse tema é história primitiva, beleza? Então esse vai ser o tema dessa pequena videoaula de hoje. Para começar, eu queria lembrar vocês que a história, como vocês estão vendo, é dividida em dois grandes momentos. Aqui está dividido em pré-história e história. Se vocês estão lembrados, eu disse a vocês que o ideal é considerar, né, não a ideia de pré-história, mas de uma história primitiva. Então a gente tem a história primitiva e tem a história. O que acontece? Essa pré-história, ela tecnicamente é dividida, por sua vez, em três fases. Então a gente tem o paleolítico, a gente tem o neolítico e a gente tem a idade dos metais. A história, por sua vez, ela é dividida em quatro fases, que seria a idade antiga, a idade média, a idade moderna e a idade contemporânea, beleza? Então essa parte aqui da divisão inicial da história tem que ficar muito clara para vocês. Vocês têm que lembrar que a história começa quando surge o homem, tá? Então a existência do homem dá início à história, porque aquilo que ele deixa como marca dá início à história. Então o que acontece? A gente vai lembrar que a gente falou em sala de aula que existem duas grandes teorias que discutem isso. A teoria do evolucionismo e a teoria do criacionismo. Eu já disse a vocês que Deus não vai punir ninguém se você souber o que é o evolucionismo, tá? Então lembre que o criacionismo está baseado na Bíblia, lá no Gênesis, e o evolucionismo, as ideias de Charles Darwin. Lembrando que Darwin não vai dizer que o homem veio do macaco. O homem e o macaco possuem um ancestral comum, certo? Então, para esclarecer melhor, esse ponto de interrogação que vocês estão vendo aqui é o que o pessoal chama de elo perdido. Então é esse elo perdido que as pessoas buscam saber quem foi ele, tá? Então desse elo perdido a gente vai ter o ramo dos gorilas, como vocês estão vendo lá em cima, dos bonobos, né, dos chimpanzés, e o ramo dos hominídeos, que é o ramo dos seres humanos. Aí, se vocês estão vendo, o ramo dos seres humanos, existe uma série de modificações, mas o homem vai evoluindo até chegar aqui nesses dois últimos grupos, que é o, né, a partir do chamado Homo erectus, eu vou ter o grupo do Neandertal e o grupo do Homo sapiens, que não está aparecendo aqui claramente. Eu acho que todo mundo já viu essa imagem que vocês estão vendo aqui, essa imagem da evolução do homem. Essa imagem, galera, ela está equivocada. A gente diz que essa imagem ela não existe. Por que ela não existe? Tá? Ela não existe porque, tecnicamente, o Homo neandertal ele não deu origem ao Homo sapiens. Se vocês for observar aqui, nós temos lá em cima, à esquerda, o Australopithecus afarensis. A partir dele, vamos ter vários ramos de vários seres humanos, beleza? Do ramo dos hominídeos. Agora, observando aqui mais para o final, vocês vão ver que a gente vai ter o homem de Energaster, tá? Ele está aqui. E desse homem de Energaster vai ter a ramificação para o Homo erectus, para o Homo neandertal e para o Homo sapiens. Então percebam que Neandertal e Homo sapiens não são o mesmo grupo, tá? Eles são grupos diferentes. O Homo sapiens, vocês vão ver na linha dele mais fininha aqui, ele vai acabar permanecendo até hoje, o Neandertal vai parar de existir, porém algumas pessoas falam que eles acabam se fundindo, então todos nós hoje temos cerca de mais ou menos aí 5, 4, 5, 6% de DNA Neandertal. Prevalece o restante de DNA Homo sapiens, ok? Sobre essa imagem, é interessante observar que existe um monte de ironias sobre ela, que vocês já viram várias ironias. Aqui vocês estão vendo a brincadeira, é que estão colocando a origem do homem, Deus, mas no estágio final. Então, é quando Deus transforma o homem em homem, não seria do barro em si, mas da evolução na última fase. Nós temos aqui uma outra ironia, na qual, acho que vocês já viram essa tirinha, de repente a pessoa vai lá e não concorda com o que está acontecendo, tu me pede para votar, porque ele não gosta do que ele vê. Então é muito comum também essa tirinha aqui. Quem tirou onda com isso aí também foi um personagem muito conhecido, né, do desenho animado internacional, da Fox. Acho que vocês vão reconhecer aqui, todo mundo vai reconhecer o Homer Simpson. Tá? Então é outra brincadeirinha que a tirinha faz. Dito tudo isso aí, é importante vocês então perceberem que a história, lembrem disso, a história é basicamente com a presença dos seres humanos. Tá? Então iniciando a história, nós vamos agora para o período da chamada pré-história, beleza? Então observem aqui na história como um todo, que essa fase que a gente considera de pré-história, ou história primitiva, que é um termo mais coerente, e história, o que separa esses dois momentos, cerca de, provavelmente no ano 4000 a.C., nós teremos então aí a chamada invenção da escrita. Então ela que seria aí o ponto chave para separar esses dois momentos. Agora eu queria lembrar vocês que quando a gente fala dessa história primitiva, essa divisão entre paleolítico, neolítico e idade dos metais que vocês estão vendo, ela não é unanimidade. Vai ter gente que vai trabalhar paleolítico, mesolítico e neolítico, sendo que a idade dos metais está dentro do neolítico.
Tem gente que vai trabalhar apenas paleolítico e neolítico, e a idade dos metais novamente dentro do neolítico. Então são várias formas de trabalhar esse período. Outro ponto importante é entender que a idade dos metais, embora tenha uma fase própria dentro da história primitiva, ela também entra, de certa forma, na Idade Antiga. O Egito, por exemplo, só conhecia o bronze. Vai conhecer o ferro quando uma sociedade são os Ixos dominarem os egípcios. E aí os egípcios vão conhecer o ferro, quer dizer, o Egito começou o ferro um pouquinho atrasado, então a idade dos metais ela se confunde um pouco com a idade antiga, que fique isso muito claro para vocês, tá bom? Eu quero que vocês observem as características de cada uma dessas fases. Então olha só, no Paleolítico, que é a primeira fase, o homem caça e o homem coleta. É a fase em que ele começa a usar muito arco e flecha, então ele sabe basicamente extrair da natureza. E por essa razão, por não dominar a produção de alimentos, ele só sabe extrair, ele vai ser obrigado a se deslocar para buscar alimento. Como as armas são muito simples, ele também vai ser obrigado a se deslocar porque caça animais menores. Nessa fase ele domina o fogo, tá? E ele começa a chamada pintura rupestre. Observem que essas imagens que vocês estão vendo aqui são de armas do período da idade do Paleolítico. Lembre que Paleolítico, paleo quer dizer velho, lítico, pedra, então pedra antiga, pedra velha, também chamado de idade da pedra lascada. Vocês estão vendo que as armas elas não têm um acabamento muito bom, ele tira lascas da pedra, por isso pedra lascada, e faz com que eles caçem animais pequenos, porque não conseguem furar o couro de animais maiores. Observem que nessa fase o ser humano começa a dominar o fogo, então essa imagem representa a ideia do domínio sobre o fogo. E aí eu pergunto a vocês, tá, não dava para ficar sem fogo não, né, gente? Imagina uma carnezinha dessa de churrasco. Olha que coisa linda, ainda bem que o ser humano aprendeu a dominar o fogo. Mas também entendam que ao aprender a dominar o fogo, o ser humano afasta animais, o ser humano faz com que a carne fique mais macia e mais fácil de ser consumida. No período neolítico, o ser humano aprende a agricultura, provavelmente a agricultura quem descobriu foram as mulheres. Por que as mulheres descobriram a agricultura? Porque como elas coletavam as frutas, elas podem ter percebido que as sementes e as frutas, ao caírem pelo caminho, davam origem a novas plantas. Claro que tudo isso é pela parte de tentativa, erro e acerto, então vão experimentar até dar certo, tá bom? Agora, quando eles dominam a agricultura, eles também começam, de certa forma, a atrair animais que vão querer comer esse alimento. E aí eles vão ser obrigados a cercarem as produções de alimento. Alguns animais vão entrar e não vão conseguir sair. Aí eles percebem que alguns animais podem ser domesticados. Aí ficou legal. Eles plantam e eles domesticam animais. Então não precisam mais sair tanto atrás de alimento, muito menos para caçar. Isso faz com que o ser humano torne-se sedentário. Nessa fase ele desenvolve a cerâmica, tá? E ele também aprende a fazer os tecidos. Eu quero que vocês observem o acabamento desse material aqui. Então essa fase é chamada de idade da pedra o quê? Polida. Neolítico ou novo lítico. Desculpa, novo, lítico, pedra, pedra nova, ou idade da pedra polida. Olha o acabamento, a diferença para aquela de agora, tá? Nem se compara. Pedra lascada está aqui, anteriormente pedra polida. Ainda discutindo essa ideia da pedra polida, note que as armas começam a ser mais bem elaboradas, tá? Então isso propicia com que eles consigam caçar animais maiores, favorecendo também que eles não precisem se deslocar tanto. Muito bem, chegamos na idade dos metais. Como o nome já diz, é a idade dos metais. O ser humano aprende a metalurgia. Provavelmente ele foi fazer uma fogueira, uma das pedras derreteu, eles perceberam que era uma pedra diferente, perceberam que essa pedra derretida, ela poderia cair dentro de uma moldura, e aí eles perceberam que poderiam moldar essa ferramenta, e aí começaram a construir armas de metal, tá? Então essa fase, a agricultura vai se intensificar. O escambo ainda é muito forte nessa fase, porque nessa fase eles vão trocar mercadorias. Nessa fase surgem as primeiras cidades e também o barco à vela. Essa é a imagem de uma fornalha, tá, gente? E colocava-se as pedras aqui dentro, nessa fornalha, a madeira, a lenha para pegar fogo. Ela criava uma alta temperatura para poder cozinhar o metal, para poder moldá-lo. Aí vocês podem observar, são ferramentas feitas na idade dos metais. Estão corroídas pela época, pelo período, mas foram fabricadas na idade dos metais. Agora eu quero que você observe essa imagem aqui, tá? Essa periodização que vocês estão vendo. Eu tenho a idade do cobre, a do bronze e a do ferro. Observe que a idade do bronze, na verdade, ela é uma junção do cobre com o estânio. A mistura dessas duas ligas produz o bronze. E o ferro é muito mais resistente. O ferro só vai perder já para o aço, já no século XIX. E atualmente a liga mais resistente que tem é a liga de titânio, tá bom? Meus queridos, meus balaios, presta atenção. Nesse momento aqui, entra a questão do que agora? Da invenção da escrita, tá?
Então fiquem atentos, que a primeira escrita que surge é a escrita cuneiforme, em forma de cunha, pelos mesopotâmicos, lá na Suméria. Então eles vão cunhar, vão marcar a argila com a sua escrita. E no caso aqui a escrita hieroglífica, que é do Egito. O Egito tinha 3 escritas, uma delas hieroglífica, a gente vai estudar isso depois, quando for estudar a história do Egito. É o alfabeto fenício, tá? Também vamos estudá-lo. Ele foi repassado para os gregos, aí os gregos melhoraram esse alfabeto e chegou depois para os romanos, que é esse latino que vocês estão vendo, que é o alfabeto que a gente conhece hoje. Essas imagens aqui são representações simbólicas da água. Então, como um hieróglifo egípcio representa a água, um caractere chinês representa a água, uma escrita asteca representava a água. Então, para vocês terem uma ideia, que às vezes, quando ela é simbólica, ela complica um pouquinho mais também. É isso aí, meus balaios. Muito obrigado por terem acompanhado até o final. Espero que tenham gostado. E vão lá no canal de história nosso, Prof. Ramsés Magno, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem os sininhos, para quando os vídeos saírem vocês estarem atentos a isso. Estudem com a gente aqui. Um abraço no coração de vocês. Professor Ramsés Magno. Até a próxima.